A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Faz um tempinho já que eu não passo por aqui, devido a algumas correrias do dia a dia, mas ontem eu tive o privilégio de estar numa vigília em Jales, Foi uma bênção, irmãos, para a glória do Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. Deus me deu uma palavra e eu dei uma breve ali lida na mensagem e Deus continua falando no meu coração através dessa palavra, e eu quero falar um pouquinho da palavra com você, para que nós possamos entender junto o que Deus quer falar conosco. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que no livro de João 4, diz assim, o tema é a mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus havia batizado mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Era as que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentar-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conhecesse o dom de Deus, e quem é o que pedes da água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem esta água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado. Afirmou Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte e jorrará a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, me dá desta água, para que eu não mais venha ter sede, nem preciso vir buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido, e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tem marido, porque os 5 maridos que já tivesse, e esse que agora tem, não é teu. Isto dissesse com verdade. Irmãos, essa palavra tem falado tanto ao meu coração, e eu, por muitas das vezes, eu tenho analisado e visto tanto que Jesus, ele tem hora, lugar e data marcada. Jesus marcou o encontro comigo e contigo aqui. Eu não sei que hora que você vai ver este vídeo, que hora que você vai ouvir este vídeo, mas Jesus tem um encontro marcado exatamente neste horário em que você abrir este vídeo. A palavra do Senhor diz que quando Jesus fica sabendo que o povo já havia falando dele por causa dos batismos, o povo já começou a ficar incomodado dos batismos, Jesus se retira dali. A palavra do Senhor diz que se tem uma coisa que Jesus nos ensina, é quando há uma contenda, é quando há algo disse-me-disse, nós saímos daquele lugar, nos retiramos, não é porque nós somos covardes, não é porque nós estamos fugindo do lugar, mas tem coisa que é necessário nos ausentar para que Deus mostre a sua glória. Eu não sei qual é a situação que você está, eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas o Senhor está dizendo que tem momentos que nós precisamos sair destes lugares e deixar com que a glória do Senhor apareça. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele está voltando para Galileia. Só que antes de voltar, ele tem que passar numa cidade chamada Samaria. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele escolhe aquele caminho porque ele já sabia que ali havia uma mulher que necessitava de beber da água de Cristo, a água viva do Senhor.
Uma mulher a qual estava passando por algumas determinadas circunstâncias em sua vida e não tinha se deparado com alguém para demonstrar a verdade e o caminho que ela devia seguir. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ele chega até o poço de Jacó, quando ele se aproxima daquele poço, a Bíblia vai nos dizer que esta mulher está ali exatamente naquele horário, tirando água do poço. A Bíblia vai nos dizer que Jesus olha para ela e pede água, porque ele estava cansado. Ele parou para se alimentar, se abastecer da água, mas na verdade ele parou porque alguém precisava dele. Jesus para quando nós clamamos pela misericórdia. Jesus para nos ouvir quando nós ponhamos os nossos joelhos no chão. Quem sabe a Bíblia não diz, mas vou fazer algo para você entender. Quem sabe aquela mulher pegando água na dificuldade, porque você vai entender a palavra. Na dificuldade em que ela estava tirando água, sem ter ali algo preparado, algo que chegasse àquela fundura. Mas ela estava tentando. Meu Deus. Ela estava tentando porque ela precisava daquela água. Ela estava tentando, mas ela foi para aquela hora ali porque ela sabia que ninguém iria estar ali. E ninguém iria julgá-la. E ninguém iria apontá-la, conhecendo-se a sua vida. Mas ela dá de encontro com aquele que conhece o oculto, o escondido e muda a história, assim como eu e você teve um encontro com ele. Assim como nós teve um encontro com ele, esta mulher também teve um encontro com Jesus. Jesus lhe pede água, ela disse: como é que pode? Como é que pode um judeu estar pedindo água a uma samaritana? E é exatamente neste momento que Jesus tem falado comigo. Ele não faz acepção de pessoa. O meu povo não se reúne mais por causa de placas de igreja. Tá cheio de pessoas que não vão mais à beira do poço buscar as almas perdidas, buscar aqueles que precisam ser encontrados. Tá cheio de pessoas indo em aquários que já estão pegos, peixes que já estão preparados, fazendo convites, fazendo ofertas, aleluias, porque é mais fácil ir no aquário do vizinho do que ir no poço onde está perdidas as almas. Meu Deus. Rianda lamanai, canda lamaço, rianda lamanai. Jesus vai lá no poço. E é lá no poço que ele encontra uma mulher com uma vida totalmente torta, tortuosa, mas que parou para ouvi-lo. Tá cheio de gente em cima do altar e não ouve mais a voz do Senhor, porque o Senhor está dizendo para você: vá no poço, vá buscar as almas que estão perdidas, vai buscar as almas que estão necessitadas. E você quer almas que já estão prontas, pessoas que já estão engravatadas, pessoas de posição social elevada, e o Senhor está dizendo: é lá no poço que eu tenho vidas para curar, salvar e libertar, e preciso que vocês se levantem, que vocês acordem desse sono. A palavra do Senhor diz que Jesus pede água para ela e ela disse: não tem como. Não tem como eu tirar a água. O que ela estava fazendo naquele poço, gente? Ela foi buscar água como não tinha como pegar a água para Jesus. Eu entendi o que ela estava dizendo. Eu não tenho um cântaro reserva. O que eu tenho, eu não sou digna que beba nele, porque eu estou suja. Meu Deus, Jesus sabia. Jesus conhece a minha e a tua história. Jesus conhece o nosso particular, o nosso íntimo, irmãos.
Não adianta nós se apresentarmos no meio da multidão como homens e mulheres de Deus, e entre quatro paredes nós não temos compromisso com Jesus. A Bíblia vai nos dizer que ela disse: então disse a mulher, como sendo tu judeus, pede água a mim, que sou samaritana. Onde entra religião, religioso, aquele que só sabe visar a placa de vossa igreja, mas nós temos que entendermos que não é a placa que vai subir, quem vai subir é as almas do Senhor. Meu Deus, replicou Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede águas da vida, águas para beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela está conversando com Jesus, mas ela não sabia quem era Jesus. Jesus foi lá no poço buscar alguém que não o conhecia. Alguém que não conhecia Jesus, irmãos. Jesus está dizendo para nós aqui neste momento, é hora de buscarmos aqueles que não conhecem, aqueles que estão distanciados, aqueles que estão afastados, aquele que já perdeu o rumo. É o poço, irmãos. É muito bom pregar na igreja lotada. É muito bom, irmãos, está tudo preparado e você chega lá só pregar. Mas Jesus, ele quer que nós vamos buscar as almas. Jesus quer que nós vamos no poço aonde ninguém quer ir, no horário que ninguém quer ir, para fazer a diferença, aleluia. A Bíblia vai nos dizer que ele disse: se você conhecesse quem te pede água, você pediria a água que eu tenho para te dar, de vida eterna. Jesus estava apresentando para ela um evangelho que cura. Meu Deus, um evangelho que transforma, um evangelho que purifica, não um evangelho que condena, não um evangelho que aponta, mas um evangelho que glorifica, um evangelho que cuida, que cura, que liberta, aleluias. Meu Deus, Jesus está falando tanto ao meu coração. Ele nos apresenta, irmãos, uma palavra que cura, uma palavra que confronta os nossos desejos, a nossa carne, para viver o Espírito. E ele disse mais àquela mulher, respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água da viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que deu o poço? O poço estava ali, irmãos. O poço foi furado por Jacó. Mas Jesus não estava falando daquela água que Jacó deixou ali. Jesus estava falando da água a qual ele carregava consigo. Água que cura, que limpa, que restaura, que dá uma nova oportunidade de viver. Essa que tira toda a depressão, opressão, todo o espírito do engano. A Bíblia vai nos dizer mais. E afirmou Jesus: quem beber dessa água quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte e jorrar a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, porque para que eu não tenha mais sede e nem preciso vir buscar aqui. Olha que coisa maravilhosa, é exatamente aí que Jesus apresentou a água para ela. Jesus apresentou o caminho para ela. E ela disse: eu quero, Jesus. Eu quero essa água. Eu quero. Eu não quero voltar aqui. Eu quero beber dessa água. Me dá essa água, me apresenta essa água. Me diga onde está, o que eu tenho que fazer. E ele diz exatamente o que ela não esperava ouvir. Vá, chama teu marido. Ela poderia ter falado: eu vim buscar água.
Eu não vim aqui tratar da minha vida sentimental. Eu não vim aqui para que as pessoas venham falar da minha vida sentimental. Mas ela não estava falando com qualquer um. Irmão, cuidado com quem você se abre. Cuidado com quem você apresenta as suas necessidades. Tá cheio de pessoas aí que você se abre, que você se entrega de coração, de corpo e alma e coração. E essa pessoa, quando você vira as costas, ela conta tudo para outra pessoa. Entra no teu quarto e fala com ele, com Jesus, apresenta a ele, diga para ele onde está o problema, diga para ele onde você falhou, onde você caiu, para que ele te ajude a levantar. Confia no Senhor. A Bíblia vai nos dizer ainda mais, disse-lhe, vai chamar o teu marido e venha cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido. Como é que ela diz para Jesus que ela não tem marido, se Jesus disse que o que ela estava também não era dela? Ela foi sincera. Em outras palavras, ela disse, eu não tenho marido. Ela poderia ter largado a oportunidade dela mudar de vida para trás. Ela poderia ter saído do poço. Ter deixado Jesus falando sozinho, porque Jesus revelou um oculto a qual ninguém quer que o Jesus revela hoje em dia. Você prefere mudar de igreja, mudar de poço, mudar de lugar, quando Jesus revela onde você está pecando, onde você está errando, aonde está o teu defeito. Você prefere sair do lugar que você está, mas você não se entrega dizendo, é aí mesmo que eu pequei, que eu errei, mas eu preciso, Jesus, da água, para que eu possa, Senhor, ser liberta deste erro. Orianda lamanaica, sorianda lamas. Jesus expõe o pecado dela para ela mesma. Era só ela e Jesus, porque os discípulos tinham saído para comprar o alimento. Jesus tem hora marcada. Jesus não te envergonha. Jesus não te condena. Jesus, ele te livra, ele te salva. Ele te cura, ele te liberta. E ela disse, não tenho marido. E ele disse, pois falaste bem. Porque dos 5 que já tiveste, e esse que está agora, não é teu. Jesus escancara. Não posso te dar a água enquanto não tiver completamente entendida do teu pecado. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é vinde a mim ficar do jeito que você está. Não é vinde a mim permanecer do jeito que você está. O evangelho tem que se enquadrar em você. O evangelho tem que andar, caminhar conforme você quer. Você tem que andar conforme é o evangelho. Conforme a palavra do Senhor. Você tem que se encaixar na palavra do Senhor. Viver a verdade de Cristo. Viver a palavra de Cristo. E parar de viver na mesmice. Disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Olha que humildade essa mulher. Jesus revelou o pecado dela. E ela disse, vejo que tu és profeta. Tá cheio de gente aí que quando Deus revela o oculto ou escondido, a pessoa diz, nunca mais eu piso nessa igreja. Nunca mais eu vou numa pregação desse pastor, dessa missionária. Porque Deus, ele tá revelando o oculto, irmãos, para que ele possa te dar uma água. E esta água seja água da vida. E não venha contaminar. Porque a água que Jesus te dá, irmãos, é água de purificação. É água de limpeza. A água de dentro para fora, ela limpa o nosso ser. Ela muda a nossa história. E a Bíblia diz ainda mais. No 26 você vai ouvir. Disse-lhe Jesus, eu sou. E eu que falo contigo. É forte, irmãos. Ele tem poder para revelar onde é que nós estamos errando. Ele tem poder para transformar as nossas vidas errantes. Homens e mulheres de Deus de verdade, pregar a palavra, o evangelho como ela é. Nós não temos que torcer a palavra para a palavra caber no coração dos irmãos.
O coração precisa se abrir para a palavra entrar. E tem outras pessoas aí fechando o coração e não deixando a palavra do evangelho entrar. A palavra de Cristo é libertação, confronto para as nossas almas, mas libertação para o nosso espírito. E ela diz mais, ela larga o cântaro. A Bíblia diz que ela larga o cântaro, ela deixou o cântaro. E foi até a cidade anunciar que teve um encontro com Jesus e ele revelou aquilo que ninguém revelava. Aquilo que ninguém sabia. Aquilo que ela pensou que estava escondido. E ela diz, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Irmãos, quando Jesus nos dá liberdade, quando Jesus nos guarda, nos livra, nos muda, nos transforma, quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus, ele fala conosco no tete a tete, no intimidade, fala, filha, muda isso, filha, faz aquilo, filha, não é assim que eu te quero, filha, não é dessa maneira. Você diz assim, o Espírito Santo não me incomoda fazer isso, o Espírito Santo não me incomoda fazer aquilo. Quando o Espírito Santo não te incomoda, não significa que ele está se agradando. Muitas das vezes significa que o Espírito Santo de Deus já não está mais aí. Oriandalamanai candalamas. O Espírito Santo de Deus, irmãos, muitas das vezes tem ficado triste com as nossas decisões. Nós não pedimos direção para Deus, nós não pedimos confirmação para o Senhor, nós vamos fazer conforme nós achamos que podemos, conforme nós achamos que é necessário. Mas quando nós vamos pedir para Deus a confirmação, muitos não entendem o íntimo teu com Deus. Muito não entende a profundidade do relacionamento que você tem com Deus. E não precisa entender. Quem precisa entender do teu relacionamento com Deus é você. É com você que Deus está falando. É com você que Deus está alertando. É você que Deus tem prazer em cuidar. Para de olhar para o lado direito, para o lado esquerdo. Olhe para Cristo. Aquela mulher teve um encontro com Jesus e nós vamos ter um encontro com Jesus todos os dias, porque nós precisamos todos os dias nos esvaziar do nosso eu, do nosso ego, da nossa arrogância, para que Jesus cresça na nossa vida, para que Jesus apareça nas nossas vidas. Somos a imagem e semelhança de Cristo. E que nós possamos entender a mensagem de Cristo nesta noite. Neste momento ao qual você vai abrir este vídeo. Entenda que não importa qual seja a circunstância, a situação que você está vivendo. Jesus tem água para nós vivermos uma nova história. E tudo aquilo que você viveu no passado, você não vai esquecer, porque você não vai ter amnésia. Mas você vai lembrar como quem um dia foi encontrado no poço. No poço. É isso mesmo, no poço. No calabouço. No fundo do poço. E teve um encontro particular com o mestre. E esse dia, Jesus disse, eu vou te mostrar o que eu posso fazer na tua vida. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida para dizer para você, Jesus, ele vai mostrar para você o que você tem que fazer, aonde você tem que mudar. Quais as decisões que Jesus quer que você tome a partir deste momento. Porque Jesus, ele quer te dar uma água. Água essa que vai tirar essa tristeza, essa amargura, essa angústia do teu peito. E vai fazer com que você cante o hino da vitória do outro lado de lá. E esta água que vai jorrar em você, ela vai transbordar em outras vidas, porque Jesus é bom e ele tem prazer em nos levantar para levantar outras pessoas.
Seja abençoador de vidas e não julgadores de vidas. Deixa Deus usar você como profeta sobre a terra. Soberano Deus, eterno Pai, eis aí a tua palavra, Senhor. O Senhor fala muito ao meu coração dentro deste versículo, Pai. E eu sei que vai ter vidas aqui que vai se identificar com esta palavra, Senhor. E aonde chegar, ó Pai, este vídeo, meu Deus, os compartilhamentos, ó Pai, que sejam abençoados pelo Senhor, que sejam direcionados pelo Senhor, que sejam transformados pelo Senhor, que sejam libertos pelo Senhor, ó Pai. Nos derrame essa água todos os dias, Senhor. Lava, Senhor, meu Deus, e nos ensina a caminhar. Nos ensina todos os dias, ó Pai, o caminho que devemos seguir. Qual é a direção que nós precisamos ir? Tira de nós, ó Pai, todo o caminho tortuoso. Tudo aquilo, papai querido, que entristece o Espírito Santo. Tudo aquilo que te entristece, Senhor. Toma nas tuas mãos esta vida agora. Entra com providência. Faz a obra por completo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida. É forte, Brasil. Ouça essa mensagem. Sentir no coração, compartilhe nos grupos. Compartilhe no teu WhatsApp. Se vir alguém na tua cabeça, compartilha. Deixa Deus te usar. Um beijo no seu coração.